Corrente relampejante. Soldamir disparou um raio. Kiak! Ragenta repetidamente arrancou os soldados do chão para soltá-los do alto no ar. Sung Jin também avançou incessantemente para os inimigos e balançou sua espada. 3 ou 4 soldados, cujos olhos se tornaram azuis, simultaneamente atacaram Sung Jin juntos. Mas nenhum deles conseguiu nem mesmo roçar as roupas de Sung Jin. O próprio comandante vermelho parecia ter mostrado grande habilidade com a espada. Mas mesmo ele não conseguiu produzir mais do que um bocejo em Sung Jin. Clang! Clang! Clean! Em apenas 3 golpes, ele deixou cair sua espada. Stab! E a próxima atravessou seu coração. Plop! Uma vez que ele caiu onde ele estava, os cerca de 20 soldados restantes foram cuidados relativamente rápido. Uma vez que a luta curta terminou, Soldamir veio dizer: que estranho. O boss oculto era tão fraco. Sung Jin o interrompeu. Não acabou. O que você quer dizer? Sung Jin bateu em seu cubo. Esse cara ainda está quieto. Hã? Assim que Sung Jin terminou de explicar, o comandante que foi perfurado no coração antes de repente se levantou, sangrando profundamente. Não é assim. Não posso morrer assim. Até completar a ordem do rei. Reúnam-se, homens. Não podemos descansar. Com suas palavras, um dos soldados mortos atrás dele veio voando e se juntou às suas costas, como se atraído por algum tipo de imã. Logo, um por um, mais de 20 outros membros da Ordem dos Cavaleiros se fundiram em um nódulo e formaram um tipo de monstro. Tinha dúzias de braços e pernas. O monstro estava coberto de espadas, escudos, armaduras e elmos. Sua aparência foi grotesca sem igual. E Soldamir olhou para o monstro com a boca bem aberta. Sung Jin disse à lua espectral. Lua espectral. Sim. Vamos. Sim. Mestre. Sung Jin banhou lua espectral enquanto ele avançava para o monstro. Uma vez que Sung Jin se aproximou o suficiente do monstro feito de cadáveres humanos, as dezenas de braços começaram a balançar suas muitas armas para ele em uma confusão. Era difícil mesmo para Sung Jin esquivar de todas. Ele manteve uma pequena distância do monstro quando ele puxou lua espectral da bainha e gritou: Lamento mortal! Kia! O tremor imenso reverberou em toda a planície congelada. A massa combinada de cavaleiros não respondeu com medo ao mesmo tempo. Mas os mais próximos a Sung Jin largaram suas armas. A parte superior sem medo do monstro tentou agarrar Sung Jin. Mas lua espectral soltou outro grito. A lua especial aprimorada reativou continuamente o medo e, portanto, a parte superior que veio sob seu efeito começou a voltar para trás. Foi durante esse tempo. Isso não está funcionando. Parede de escudos. A voz do comandante gritou de dentro da massa. E os muitos escudos do monstro, assim como alguns elmos, foram trazidos para defender. Não teve sentido atacar enquanto estava nesse estado. Sung Jin gesticulou para Soldamir que estava atrás dele. Corrente relampejante. Enormes raios de relâmpagos vieram e se espalharam pela superfície dos escudos. Cao!
A porção atingida por um raio gritou de dor e afrouxou temporariamente suas defesas. Sung Jin atacou a área afetada enquanto dizia: Besgoro. Frenesi. Certo. Sung Jin empurrou os escudos e ativou o frenesi de Besgoro. Ele então começou a cortar partes do seu corpo. Ainda assim, a abominação composta por mais de 20 cavaleiros provocou uma luta de tempos em tempos ou tentou separar os ataques de Sung Jin. Clang! Clang! Voxos! Os ataques aleatórios quase atingiram Sung Jin de vez em quando. Mas o resultado foi claro. Sung Jin conseguiu matar seus oponentes sem nem mesmo um arranhão. Porra! Mostrem alguma espinha dorsal. Cavaleiros do Leão Vermelho. Uva! O inimigo começou a gritar em sincronia. Sung Jin sentiu sua visão obscurecer um segundo. Mas... Vontade de ferro ativada. Um título que ele havia esquecido foi ativado. Sung Jin lembrou-se da luta que teve no passado. Essas coisas obedeceram às ordens do comandante e mudaram suas táticas de acordo com a situação. De posições defensivas a ofensivas. Ele mesmo gritou junto para lançar feitiços com efeitos anormais. Como a rainha arpia do passado. Eu odeio coisas irritantes. Sung Jin jogou o livro do seu casaco. O monóculo do gourmet logo começou a ler o livro em voz alta. Informe-me quando o inimigo se aproximar a 10 passos. O soldado respondeu. Eles estão dentro de 10 passos. Senhor. Ele ordenou novamente. Quando chegarem em 5 passos. Me informe novamente. Os soldados gritaram urgentemente com medo. O inimigo chegou. Ele pegou dezenas de giz em suas mãos quando ele se levantou, gritando. Seção de Jianwei Alai ativada. Habilidade passiva, ataque aprimorado, 4ª. Rápido, 2ª, aplicado. Sung Jin pensou para si mesmo. Um guerreiro. Havia algo que eu queria testar se fosse um tático. Sung Jin pegou emprestado a força do romance dos 3 reinos para matar a abominação humana. Não é bom. Parede de escudos. O monstro reassumiu a posição defensiva. Sung Jin refletiu sobre o que fazer. Como eu deveria abordar isso? Originalmente, atacar esse monstro com ataques físicos durante a posição defensiva provocaria um contra-ataque mortal. Então, esse foi o momento em que ele deveria usar magia. Mas Sung Jin queria encará-lo de frente. Ele até teve o poder do guerreiro do romance dos 3 reinos e teve o frenesi ativo. Ir de cabeça para a luta foi sua escolha. Então Sung Jin se aproximou da montanha de escudos diante dele e usou a sangue vingado para separar os escudos. Dezenas de lanças e espadas vieram entre as lacunas em direção a Sung Jin. A maioria dos guerreiros seria transformado em buracos por esse contra-ataque rápido. Mas não era uma estratégia que funcionaria em Sung Jin em seu estado atual. Sim. Continue agindo bonito. Sung Jin zombou do monstro em sua mente enquanto usava suas 2 espadas para cortar todas as armas que voavam para ele. Foi um choque entre os metais. Mas a espada de Sung Jin surgiu ilesa enquanto todas as armas do monstro foram cortadas. Obrigado, Cargos. Sung Jin pensou quando ele correu de frente para a emboscada. Sung Jin tornou-se como uma besta feroz. Usando o poder de Jianwei e frenesi de Besgoro. O comandante entrou em pânico enquanto gritava. Recuem! Defendam! Contra-ataquem!
Mas isso foi tudo. Depois que o corpo foi desmembrado uma parte de cada vez, o comandante foi decapitado. Mesmo no seu estado decapitado. Não. As ordens do rei. Ele conseguiu pronunciar uma frase a mais antes de morrer. Bós oculto comandante Laarte dos Cavaleiros do Leão Vermelho e seus cavaleiros. E, concluído. Sung Jin soltou um profundo suspiro. Numerosos cadáveres estavam espalhados atrás dele. Morreram de frio. Despertaram. Morreram pela espada. Se fundiram em uma abominação e desmembrados novamente. Todos conheceram destinos tão horríveis. Infelizmente para eles. Sung Jin não teve tempo para lamentar suas mortes. Sung Jin deixou-os para trás enquanto ativava o mármore do buscador de trolls. Inteligência artificial transferência dimensional foi solicitada. Antes da transferência dimensional poder ser concluída, distribuição das recompensas da raid deve ocorrer. Iniciando distribuição das recompensas. E monstros mortos. Yeti. 4. Tigre dente de sabre. 6. Troll de gelo. 20. Total. 11.000 pontos. Boss morto. Bruxa de gelo Oelia. 1.400 pontos. Os pontos que ele ganhou nessa rodada totalizaram 12.232 pontos. E as moedas negras obtidas foram 13.455. Sung Jin calculou por um momento. Última vez. Com exceção da raid de 10 membros. As recompensas de Sung Jin e raid de 5 membros aumentaram consistentemente até essa rodada. E agora vamos distribuir os itens. Yashetaut, arco do arqueiro de gelo. E Tonge, manoplas congeladas. Pedra de aprimoramento. 2. 2 itens e 2 pedras de aprimoramento caíram diante de Sung Jin. Um item era um arco feito de gelo. E o outro eram luvas brancas. Sung Jin ainda tinha que verificar os atributos das luvas. Mas o arco era uma vergonha. Não era um item que ele pudesse usar. Para a casa de leilões. Parabéns. Item lendário Ashetaut, arco do arqueiro de gelo obtido. Parabéns. Item lendário Tonge, manoplas congeladas obtido. Felizmente. Eles eram itens de grau lendário para que eles começassem com um alto preço. Os itens lendários quase nunca aparecem na casa de leilões. Devo inflar o preço? 1. Agora que penso nisso. É bom distribuí-lo também para serem. Que arco ela estava usando mesmo? Enquanto Sung Jin estava pensando. O cubo da operadora lhe deu seu título da rodada. Por último, mas não menos importante, você receberá títulos que ganhou nessa raid. E coração congelado, veja os itens e atributos de outros caçadores à vontade. Disponível 2 vezes enquanto estiver equipado. Uma vez desequipado. Ele ganhou um título curioso nessa rodada. O que é isso? Ele permite que um usuário verifique itens e atributos à vontade? É destinado a ser usado contra trolls? Para verificar se o adversário pode ser superado? Seria vantajoso em lutas contra outros caçadores. Se um caçador estivesse ciente de todas as habilidades ativas e pontos de atributos, ele poderia efetivamente tomar a iniciativa na luta. Claro. Tinha pouco significado para Sung Jin.
Mesmo que 3 ou 4 Trolls tentassem lutar contra ele de uma só vez, não havia tal indivíduo que pudesse ameaçá-lo seriamente. E se fosse mais de 3 ou 4 pessoas? Ele não poderia verificar seus itens e atributos de qualquer maneira. Bem, se for esse o caso, tenho certeza de que haverá um momento em que isso possa revelar-se útil. Na próxima dimensão. Devo testá-lo em um troll por diversão? E então ele teve uma ideia. Ele seria um título muito bom para um troll usar. Se um troll fosse ter isso ativo. No topo do palácio congelado. Acima da ponta em espiral estava uma brilhante estrela de 6 pontas. O coração congelado e Lich escalou suavemente o topo para cortar a estrela da ponta. Ele pegou a estrela de 6 pontas no lado plano do seu machado antes de voltar a descer. Parabéns! Peça oculta coração do inverno obtida. Mas então outra estrela apareceu no topo da ponta em espiral. Os vários caçadores ficaram surpresos. Mas Lich explicou-lhes. Vocês não sabiam? Peças ocultas são projetadas para que todos possam pegar uma. Vão em frente e peguem uma. Oh! Com suas palavras. Cada um dos caçadores rapidamente se revezou para subir a ponta em espiral para pegar uma estrela. Franz gostou cada vez mais de Lich. Liderança. Força e conhecimento. Lich levantou a estrela acima de sua cabeça e disse. Isso é material. Eu precisarei levá-lo à forja. Ele colocou-o dentro do seu cubo. Franz seguiu o exemplo e verificou a estrela antes de colocá-la dentro do seu cubo. O próximo na lista era encontrar o boss oculto. E Lich perguntou a Franz. Ei! É a sua vez. Onde está localizado o boss oculto? Franz olhou ao redor. A nevasca terminou. E a terra ao seu redor foi fácil de ver do ponto de vista. Com exceção da escuridão. É claro. Por aqui atrás do palácio. Deve haver pessoas congeladas no lugar. É difícil de ver por causa da escuridão. Não se preocupe com isso. E Lich empurrou o elmo mais para baixo e disse. Clarividência. De repente, um grande olho surgiu do elmo e começou a olhar ao redor. Que item estranho! Acho que ele encontrou muitos itens estranhos com seu caçador de tesouros. Ali estão eles. Pessoas congeladas. Onde? Na pergunta de Franz. E Lich tirou o capacete e apontou para uma direção. Não podia ser visto na escuridão. Mas ninguém levantou dúvidas. Os caçadores saíram do palácio congelado juntos e se dirigiram para a escuridão. Pouco depois, conseguiram encontrar um grupo de homens congelados. Lich, Franz e os outros caçadores estavam examinando o grupo de pessoas congeladas. O que é isso? Esse é o boss oculto? Um dos caçadores balançou a espada para atacar as figuras. Clang! Mas deixou uma marca de arranhão na superfície do gelo. Não provocou uma reação. Franz, que estava de costas, recitou a informação que lhe contaram na parte da manhã. O boss. Temos que encontrar o boss entre esses homens e descongelá-lo. Boss. Você diz? Enquanto os outros inclinavam a cabeça em confusão.
Aqui está ele. Tenlish encontrou um homem que parecia ser o líder desses homens. Mesmo com um olhar, o manto vermelho e a armadura elegante que ele usava facilmente o distinguiram do resto. Um por um, os caçadores se reuniram diante dele. Tenlish perguntou-lhes: Prontos? Uma vez que os caçadores olharam uns para os outros, eles acenaram. Então, devemos começar. Tlish estendeu a mão segurando o escudo e recitou um encantamento. Chamas da purificação. Explosão de fogo. As chamas saíram de suas mãos e começaram a derreter o gelo do comandante. Franz olhou Ilish pelo canto dos seus olhos. Ilish não usava magia com frequência, mas usava feitiços em momentos importantes como esses. Uma vez que o gelo derreteu, o comandante previamente congelado acordou e começou a olhar ao redor. Ah! Aia! Onde estou? Os soldados também começaram a se mover. Ilish comandou: para suas posições. Cada um dos caçadores preparou suas armas. A batalha começou em breve. Sung Jin olhou para o céu. A tempestade de neve acabou. Isso significava que a bruxa do gelo já estava morta. Onde poderiam estar? Sung Jin entrou no palácio. No caminho para o telhado, 2 caçadores estavam lutando. Agora que ele os viu, ambos estavam rodeados por uma aura vermelha. Se eles se comprometeram a trollar ao mesmo tempo ou se eles cooperaram no começo e depois lutaram sobre a contribuição restante não estava claro. Mas eles estavam lutando. Asterisco é bom que eles estão lutando. Mas eu não posso perder minha parte. Sung Jin subiu rapidamente as escadas. Oh! O que? Os dois ficaram surpresos ao ver Sung Jin que de repente apareceu. Mas ao ver Sung Jin avançar com sua arma, eles sabiam instintivamente: é um inimigo. Os caçadores que estavam lutando entre si até esse momento estavam confusos quanto ao que fazer. Especialmente o troll que estava mais baixo na escada devido a ficar cercado por inimigos à frente e atrás dele. Depois de olhar para frente e para trás, descendo as escadas. Porra! Ele xingou enquanto ele balançava o martelo enquanto girava todo o corpo. O martelo fez um amplo arco ameaçando atingir ambos os seus alvos. Mas Sung Jin se esquivou facilmente do caminho. E o caçador em cima da escada esquivou-se andando para trás. No final, seu martelo apenas colidiu com a ponte de gelo. Craque! Mas isso não era tudo. Incapaz de controlar sua rotação, ele girou de novo devido ao impulso e escorregou no gelo, caindo das escadas desde o alto. Bum! Ele caiu com um som incrivelmente alto. Sung Jin olhou para o homem. Ah! Minha perna! Minha perna! Ele estava segurando sua perna e gritando com dor. Pelo menos ele não poderá fugir. Sung Jin pensou quando voltou sua atenção para o outro troll. O caçador segurou suas 2 espadas enquanto olhava Sung Jin de cima. Depois de meio segundo de olhar, ele, uva, veio avançando para Sung Jin brandindo suas 2 espadas. Sung Jin não pôde deixar de sorrir. O caçador era lento. Foi um ataque que o caçador apostou sua vida. Mas era muito lento. Sung Jin usou apenas a luz espectral. Clang! Clang!
para quebrar as duas espadas ao mesmo tempo. E usou a sangue vingado para cortar a garganta. Hã? O caçador ficou atordoado ao ver as duas espadas serem cortadas. Quando viu o sangue ser espirrado da sua garganta, soltou as espadas para levar as mãos ao pescoço. O que? Mas Sung Jin já havia se virado para correr de volta pelas escadas. Ele viu Sung Jin sair e depois desabou no lugar. É muito mais fácil se eu apenas correr sem que eles entendam o quão forte eu sou. Sung Jin pensou enquanto descia as escadas. Mas o troll não estava no fundo das escadas. Havia uma garrafa de poção vazia deixada para trás. O que? Sung Jin levantou os olhos. O troll que havia caído já estava longe na distância. Ele pode ter visto outro caçador morrer em um único golpe. Ei! Isso não é bom. Sung Jin rapidamente perseguiu-o. O troll tinha abandonado seu martelo no palácio e estava correndo tão rápido quanto seus pés o levaram. Sung Jin levou 4 espadas com ele. Mas ele ainda era muito mais rápido que o troll. Embora Sung Jin estivesse diminuindo a distância entre eles, aconteceu algo inesperado. Crá! Um tigre dente de sabre saiu do nada. O troll estava desarmado e foi derrubado pelo tigre. Ele estava a poucos passos de ser empalado pela boca do tigre. Pará! Sung Jin disparou a lua espectral em direção ao tigre. O tigre dente de sabre desviou com força a espada. Mas... Au! Sung Jin cronometrou a recuperação de tal forma que a lua espectral atingiu as costas do tigre. Stab! Kaag! Enquanto o tigre dente de sabre gritava fortemente, Sung Jin rapidamente assegurou que o tigre não conseguisse se afastar. Ligação de gelo. Congelamento. Ele congelou a área onde estava e... Kerg! Decapitou com facilidade o tigre dente de sabre que gritou para ele. O troll que viu isso ficou de olhos arregalados. Ele já lutou contra um tigre dente de sabre mais cedo. E ao ver o feroz predador ser morto tão facilmente, ele percebeu que a vitória de Sung Jin sobre o outro troll não era sorte. Miseri! Ele estava tão dominado pelo medo que não conseguiu falar de forma coerente. Mas Sung Jin não era alguém que mostrasse misericórdia apenas porque lhe pediram. Sung Jin segurou o sangue vingado com as duas mãos e estava prestes a dirigi-lo através do coração do homem quando ele pensou. Coração congelado. Ele lembrou o título que ele acabou de ganhar. Sung Jin decidiu experimentá-lo. Operadora. Como faço para ativar a habilidade do coração congelado? Diga título atributos. 1. Então. Ele. O título do homem era Juggernaut. Juggernaut atributos? Então. Uma tela de atributos desconhecida apareceu para Sung Jin. Título. Juggernaut. HP. 83.700. MP. 80. Força. 7.407, mais 741, igual a 8.148. Destreza. 8.302, mais O, igual a 8.302. Resistência. 6.700, mais 670, igual a 8.370. Poder mágico. 9, mais 0, igual a 9. Poder mental. 8, mais 0, igual a 9. Pontos não atribuídos. Ó. Então é o que isso faz.
Sung Jin analisou a informação mais cuidadosamente do que seus próprios atributos. A primeira coisa que ele notou foi o valor do poder mental e mágico que permaneceu em um único dígito. O Troll desistiu completamente da magia e tributos de um abandonador da magia. Os atributos do homem eram uma reminiscência de como Sung Jin havia distribuído seus atributos no passado. A próxima coisa que veio a ver foi o bônus de mais 10% ligado à sua força e resistência. De onde é isso? Um título? Mas não havia outra explicação além do título de Jugeralt. Sung Jin perguntou ao homem que ainda estava deitado no chão. Ei! Responda-me. De onde você obteve esse bônus de atributos? É o poder do título Juggernaut? O homem abriu a boca e não conseguiu responder. Sung Jin cortou a mão direita do homem com a espada dele. Cale! O homem gritou alto. Sung Jin segurou sua espada contra a mão esquerda do homem. Responda. Ou vou cortar a sua outra mão. Ele não suportou sua dor e respondeu. Sim. Sim. Juggernaut. Não é um título ruim. Como você conseguiu ele? Foi muito pior do que o Mestre Caçador, que concedeu 30% em todos os atributos. Mas o aumento de 10% em força e resistência ainda era bastante atraente. Enquanto Sung Jin pensava assim, o homem olhou para as mãos e gemeu com dor. Ugh! Minha mão! Minha mão! Sung Jin disse para ele enquanto olhava para ele. Você que coloca tal importância em sua própria vida. Por que você valoriza as vidas dos outros tão pouco a ponto de tomá-las? Você não consegue pensar por um momento, e se os papéis fossem invertidos? Isso. Foi. Porque o cara que estava lá me mandou. Sung Jin imediatamente cortou a cabeça dele nesse momento. Você assassinou porque alguém lhe mandou. Você acha que essa é uma desculpa legítima? Sung Jin foi ao redor pegando itens que o Troll tinha deixado cair e colocou-os em seu cubo. Agora que ele pensou nisso, ele não teve a chance de coletar os itens que o outro Troll havia deixado cair porque estava perseguindo esse. Sung Jin voltou lentamente para o palácio congelado. Depois de coletar os itens que restavam nas escadas, ele pensou: esse é um bom lugar para fazer o salto. Certo? Ele sentou-se nos degraus da escada. O tempo de recarregamento do mármore do buscador de trolls de 10 minutos ainda não terminou. Preciso terminar cada um rapidamente. Caso um escolhido venha pedir ajuda. Ele havia instruído Seren, Nada e Franz para chamá-lo se eles não conseguissem encontrar a peça oculta perto do limite de tempo. Ou se eles não pudessem matar o boss oculto. Avançar, fazendo com que cada um deles crescesse mais forte era para seu melhor interesse. Claro. Seria ideal se ele pudesse terminar as 5 rodadas de caça aos trolls antes de começar a pedir sua ajuda. Bem, seria realmente melhor se pudessem irem bem por conta própria. Sung Jin pensou enquanto descansava o queixo nas mãos e olhava para o interior do Palácio de Gelo. Ele estava muito ocupado lutando mais cedo, e realmente, ele demoliu completamente o que estava em seu próprio reino, e ele não teve a chance de olhar em detalhes. Mas esse palácio era muito bonito. Sung Jin olhou para os arredores. Claro. A Oelia da dimensão estava morta e sangrando no chão.
embora ela tivesse tendências psicopatas. Ela fez um palácio. Sung Jin estava pensando nos outros escolhidos enquanto esperava o fim do período de recarregamento. Bem, todos eles são habilidosos. Então eles deveriam estar bem. Seren é uma arqueira. No entanto, mesmo que tenha o poder das noites arábicas, seria perigoso deixá-la sozinha. Se ela tiver má sorte com companheiros de grupo, nada provavelmente fará bem. Mas o fato de ela não usar uma máscara é um problema. Devo dizer-lhe quando voltar hoje. Sua figura é muito perigosa. E Franz? Bem, Franz não deveria ter problemas. Ele é um homem e um espadachim. Enquanto isso, Franz estava no meio de uma batalha feroz. Combater o grupo de zumbis foi bastante fácil. Mas uma vez que os zumbis se combinaram para formar uma abominação, tornou-se extremamente difícil. Se o monstro comandante gritou: "Parede de escudos!", 10 escudos foram levantados ao redor dele. E quando o monstro comandante gritou: "Companhia, avance!", a abominação ficou cercada por dezenas de lanças e 2 vezes mais de pés. Elish e Franz tinham habilidade suficiente para lidar com qualquer coisa que a abominação tivesse que lançar sobre eles. Mas o problema eram os outros 3 caçadores. Eles não conseguiram lidar com mudanças no comportamento da abominação Ug. Tomaram danos de vez em quando. Cada vez que aconteceu, Elish ordenou: "Prestem atenção e agrupem-se." Ele reorganizaria o grupo com seus comandos. E Franz obedientemente cumpriu suas ordens. Uma vez que os caçadores estavam em formação, Elish emitiu um comando: "Camel, Mohamed, Prat, avancem para o centro." E Franz ataque o flanco direito. Franz correu para o flanco direito pelos comandos de Elish. Ninguém suspeitava de nada. Os 5 caçadores avançaram contra a abominação. Parede de escudos. Os soldados da abominação levantaram seus escudos à ordem do comandante. Franz correu para o lado e deu uma olhada na formação quando ele correu. Ele sabia que atacar os escudos durante essa posição provocaria um contra-ataque. E não apenas de uma, mas de dezenas de espadas sem piedade e lanças ao mesmo tempo. Mas não devemos estar atacando agora. Franz pensou para si mesmo. Mas ele rapidamente apagou o pensamento. O julgamento de Elish foi excelente. Só faz pouco tempo desde que se encontraram. Mas Franz já estava pensando: ele deve ter uma boa razão para dar tal ordem. Vou fazer o melhor que puder com o que me pediu para fazer. Franz, que correu para o outro lado da abominação, estava bem. Não havia escudos nesse lado. E apenas alguns machados. Pés e elmos o encaravam. Franz balançou a espada de 2 mãos para cortar alguns dos braços, pernas e cabeça. Ac! Enquanto isso, ele viu os 3 caçadores voltarem depois de receberem um contra-ataque. Franz viu isso, mas continuou a atacar o flanco. Em primeiro lugar, ele sentiu que era importante ferir o boss quando havia uma oportunidade. Segundo, Elish. O tanque normalmente entrou para salvar a situação. Mas dessa vez, o comandante ordenou: "Rodeie-os."
E a massa de monstros começou a se espalhar em um círculo. 2 dos caçadores rapidamente escaparam da massa móvel. Mas um restou. Só. Socorro! Ele sofreu um ferimento na perna durante a luta e não conseguiu se mover. Então ele pediu ajuda. Franz pensou que Tlish poderia correr para resgatá-lo ou pedir a Franz que o fizesse. Mas Tlish não agiu para salvá-lo. Nem ele pediu a ninguém que o fizesse. O que devo fazer? Enquanto Franz hesitava, a abominação humana completou o cerco no caçador caído e estava pronto para absorvê-lo em seu corpo. Incontáveis espadas e machados apontaram para dentro enquanto cercavam o caçador. Permanecer dentro desse cerco inevitavelmente levaria à morte. Isso pode até levar o caçador a ser incorporado na abominação. Pensando que algo aconteceu com Tlish, Franz rapidamente puxou sua espada de 2 mãos no ar enquanto gritava: Cortador de vento! A aura azul deixou sua arma e abriu o caminho para a abominação. Mas... escudos! Seguindo a ordem do seu comandante. Muitos escudos foram levantados de frente para Franz para bloquear o ataque da aura da espada. Franz tentou usar esse tempo para salvar o caçador ferido. Mas então muitas lanças foram disparadas do corpo da abominação para Franz. Franz ofegou e saltou para trás. E quando o fez, a abominação envolveu completamente o caçador. Kiaa! Um grito de dor ao contrário de qualquer outro soou do interior da abominação. Franz mordeu o lábio inferior. Porra! Ele pensou que nunca teria que experimentar perder um companheiro depois de ter recebido o título O Escolhido, mas o sentimento de desamparo superou seu ser. Enquanto isso, Tlish voltou ao lado dos caçadores. Porra! Ele já era. Agora somos apenas 4. Realmente precisamos nos concentrar agora. Franz queria perguntar: por que você não salvou? Mas ele não teve tempo para isso. Porque a abominação que terminou de absorver um dos caçadores estava avançando para eles, com as lâminas de suas armas deixando escorrer um brilho vermelho escuro. Enquanto Franz estava ocupado lutando contra o boss oculto, Sung Jin estava no meio da caça aos trolls. Porra! Quem é você? Um troll gritou em frustração. Sung Jin. Sem palavras. Apontou para o título acima da cabeça, onde estava escrito Mediador. Que grande quantidade de merda! Ele veio avançando para Sung Jin com uma espada e um machado. Esse homem foi bastante rápido. Ele era pelo menos 5 vezes mais rápido do que um troll médio, tornando o troll mais forte em suas memórias recentes. Mas não significava que ele pudesse ser páreo para Sung Jin. Sung Jin simplesmente o observou se aproximar e balançou sua espada em um momento apropriado, quebrando as 2 armas do troll. Os olhos do homem cresceram. Como minhas armas lendárias. E então, Sung Jin decapitou-o. Ele então foi pegar os itens que o troll tinha deixado cair. Um deles era o machado que o troll usava. Sung Jin pegou e a operadora seguiu com um anúncio. Parabéns! Item lendário, Dente do Bárbaro obtido. O troll deve ter dito a verdade. Sim. Sim. Você era forte. Mas você deveria saber que poderia haver alguém ainda mais forte que você.
Você realmente pensou que poderia desfrutar de toda a riqueza e prosperidade por si só? Você vai ser repreendido se você fizer coisas ruins. Por mim, murmurou Sung Jin enquanto colocava o item no cubo. Essa foi a terceira caça. E não levou mais de 1 minuto. Ele não sabia o que aconteceu aqui. Mas o troll ficou sozinho e não se aventurou fora do palácio. Deve ter sido intimidante para ele ter que enfrentar um tigre dente de sabre. E o troll de gelo sozinho. Mas isso era como evitar um lobo e correr para um tigre desde que ele estava bem ao lado de onde Sung Jin se teletransportou da outra dimensão. Ele lutou ferozmente por sua vida. Mas isso foi tudo. Afinal, a resistência contra Sung Jin era inútil. E Lish emitiu um comando mais uma vez. Nós faremos isso da mesma maneira. Mas dessa vez os dois no meio apenas ameacem o inimigo. Não o atinjam de verdade. Franz pensou que dessa vez as instruções eram impecáveis. A única maneira de evitar o contra-ataque da parede de escudos era fazer exatamente como ele acabou de instruir. Franz mais uma vez correu para o flanco direito. Mas então o comandante ordenou: escudos no flanco! E muitos escudos foram colocados entre Franz e a abominação. Franz estava em um dilema. Eu deveria estar atacando isso? Mas não importava como ele pensasse nisso. Era uma má ideia. Franz não seguiu o comando de Lish e fingiu atacar. Como o meio estava aberto. Seria bom se os dois caçadores no meio tivessem que atacar o corpo lá. Franz olhou para os outros dois. Mas os caçadores haviam realmente apenas ameaçado o inimigo e não atacaram. Eles estavam seguindo as ordens de Lish à risca. Franz gritou em frustração: ataquem! Os escudos estão desse lado. Mas ao mesmo tempo, avançar! O comandante da abominação gritou. O centro da abominação de repente preparou suas lanças e foi atacar. O alvo foram os dois caçadores no meio mais uma vez. Os caçadores se separaram enquanto tentavam se afastar do caminho. A abominação escolheu um caçador para perseguir e continuou seu avanço. Ele tentou recuar. Mas a abominação com dezenas de pés foi capaz de fazer rápidos movimentos. Como uma locomotiva ferroviária. A abominação correu para o caçador recuando. E o caçador foi jogado longe. 3 caçadores restaram agora. Franz olhou para Elish. Elish rapidamente gritou: nós perseguiremos o trem. Foi quando Franz sentiu algo estranho. Até agora, Elish tinha priorizado a sobrevivência dos caçadores acima de tudo. Mas dessa vez, seu pedido parecia priorizar a conclusão da raid. Ele correu para frente e atacou a parte de trás da abominação. Foi rápido e preciso. Os caçadores restantes também começaram a atacar as costas da abominação enquanto perseguiam. Era estranho porque Franz não podia deixar de obedecer. Franz segurou sua espada de 2 mãos e cortou vários braços e pernas da abominação. Atrás! Quando o comandante virou a abominação, Elish recuou sem palavras. Franz e o outro caçador depois de testemunharem isso também. Foi muito estranho. Se fosse como antes, Elish teria sugerido: agora, vamos voltar. Ou algo nesse sentido. De qualquer forma, o fato era que apenas 3 deles restaram. Elish emitiu outro comando.
Dessa vez, Franz ataque o meio. E nós vamos ao redor dos lados. Franz ficou profundamente confuso. Não acabou bem até agora. Ainda tenho que ouvi-lo ou não? Mas não havia tempo para considerar suas opções. A abominação estava se aproximando rapidamente deles. Os três dividiram-se para enfrentar o inimigo. Se houvesse algum consolo, era que a abominação era agora muito menor que antes. Foi graças a Elish e a si mesmo trabalhando duro para cortar a abominação com a chance de terem conseguido. Agora, o número de armas e escudos que tinha estava diminuindo constantemente. Os três caçadores atacaram de cada lado. E já não era capaz de atacar ou defender adequadamente contra os três. Então o comandante gritou: "Ataquem o fraco! Para a direita!" Certo. Esse foi o ponto escolhido pelo outro caçador. Ele não deve ter percebido que estava no lado direito. Ele estava atacando normalmente sem pensar muito quando sua lança foi derrubada por um machado que surgiu do nada. "Ugr! Não!" Franz gritou. Mas um segundo machado veio. Splat! O machado apontou com precisão para a cabeça do caçador. Agora era só Franz e Elish. Franz começou a considerar a ativação do modo trapaça do mestre caçador K. Ele foi instruído a não pedir ajuda a menos que ele estivesse em perigo, porque o homem tinha coisas importantes a fazer. Mas enfrentando o boss oculto com apenas 2 caçadores restantes, definitivamente se classificou como uma situação perigosa. Eu planejei não confiar nele por orgulho. Quando Franz estava tendo tais pensamentos, implacável, de repente, Elish ativou algum tipo de habilidade ativa e começou a cortar a abominação com várias vezes a velocidade normal. O comandante da abominação gritou continuamente: "Escudos! Escudos!" E ordenou que a abominação se defendesse contra Elish. Mas não importava. Elish cortou os escudos e bloqueou os contra-ataques recebidos com seu próprio escudo. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas parecia uma boa ideia ajudá-lo. Franz usou habilmente sua espada e cortou qualquer membro da abominação que ele poderia alcançar. Eventualmente, toda a infinidade de membros da abominação foram cortados. E apenas o comandante foi deixado. Franz e Elish mergulharam simultaneamente suas armas no inimigo. Boss oculto comandante Laarte dos Cavaleiros do Leão Vermelho e seus cavaleiros. Concluído. Franz olhou ao redor enquanto respirava. Esparramados estavam os cadáveres dos outros 3 caçadores. Foi uma visão desanimadora. Franz fechou os olhos e se inclinou contra sua espada por culpa por não poder proteger e salvar seus companheiros de grupo. Mas foi quando ele ouviu Elish falar: "Operadora, me mostre os atributos do escolhido." O escolhido? Franz ficou chocado com o que ele ouviu e olhou para Elish. O cubo de Elish estava exibindo os atributos de Franz. "Como você viu o meu?" Quando Franz perguntou, Elish respondeu com outra pergunta: "O que é isso? Como você ganhou tantos pontos de bônus?" Esses pontos são atributos. Isso está além de demais. 40%? 50% a mais do que seus próprios. Enquanto Franz ainda não conseguia processar o que estava acontecendo, Elish estreitou os olhos mais uma vez e disse: "Título escolhido. Você mentiu para mim." Franz ficou chocado.
Ele não sabia como o homem podia verificar seus atributos. Mas seus atributos eram peculiares. Os bônus de atributos do mestre caçador foram enormes. Ilish, enquanto observava seus atributos, lhe disse: o escolhido não concede atributos centrais de 10%. Força e destreza estão acima de 30%. 40%. Espere. Aqueles no final. Poder mágico e poder mental estão recebendo várias centenas de vezes seu valor normal em bônus. Como é esse tipo de... Franz apenas olhou para ele. O homem estava mostrando uma expressão tão diferente de antes que Franz se perguntou: esse é mesmo o mesmo homem? Ilish fechou a janela de atributos e perguntou a Fr. Tans: esse título, quando você o ganhou? Franz ficou em silêncio por um momento. Na primeira metade da raid. Ele queria apresentar o homem para transformá-lo em um escolhido. Mas a situação era diferente. Muito diferente daquele tempo. Franz respondeu: por que você quer saber? Porque eu quero ele. É claro. Me diga. Como você conseguiu um título tão incrível? Em vez de responder, Franz fez a pergunta que tinha pensado antes. Em vez disso, por que você não ajudou os companheiros de grupo mais cedo? Mais cedo? Mais cedo. Quando ficaram feridos pelo monstro. Por que você os abandonou? Tenlish respondeu com um sorriso mostrando os dentes. Claro. Porque eles viveram a sua utilidade. Franz abriu os olhos. O que? Eu precisava de sua força para terminar a raid. Mas eles estão mais aptos mortos uma vez que ganham recompensas. Franz levantou sua espada. Troll bastardo! Ilish sorriu da sua acusação. O que você quer dizer? Eu. Um troll? Você vê alguma aura vermelha ao meu redor? Franz estava furioso. Ele queria avançar e derrubar Ilish imediatamente. Ilish disse para ele: o quê? Quer me matar? Se você me atacar agora, você se tornará um troll. Não? Ele estava certo. Embora Ilish tivesse se comprometido com um comportamento semelhante a um troll, ele não estava em um estado de troll. Então Franz segurou sua espada e não fez um movimento. Kay já o avisou disso no passado. Franz, você é muito cabeça quente. Acalme sua raiva. Você mesmo me atacou preventivamente. Lembre-se. E se eu intencionalmente deixasse você acertar em mim e depois virar a mesa? Você se tornaria etiquetado como um troll. E eu poderia ter conseguido saques de você. Você sabe disso? Quando você está prestes a atacar alguém. Especialmente quando a outra pessoa ainda não entrou no estado troll. Pense primeiro. Considere que você pode estar errado. Ao ver que Franz não se moveu, Ilish moveu seu pescoço para os dois lados antes de falar. Eu sou um exemplo brilhante de um caçador que cumpre as regras. Suas mortes não estão nas minhas mãos. Eles morreram porque não eram bons o suficiente. Franz considerou suas palavras por um momento antes de dar uma resposta. Você foi o único a pedir que eles atacassem enquanto a abominação segurava a parede de escudos. Eu pedi. É ótimo. Não é? Como você pode ver?
Se você fazê-los morrer por conta própria, você não é considerado um troll. Franz levantou uma sobrancelha. Do que você está falando? Uma vez que entendi o padrão desse boss oculto, eu dei uma ordem acreditável. E eles ouviram. Eles foram ordenados a correr em perigo e seguiram. Isso é prova de sua inaptidão. Aqueles que não podem pensar por si mesmos merecem morrer. Eles vão morrer de qualquer maneira. Nada além de parasitas para minha contribuição. Franz decidiu. Aqui e agora. Se tornar um troll e lutar contra esse homem. Esse vil homem fingiu ser o líder e enganou os outros até a morte deles. Mas Franz ainda não avançou ainda. Foi porque, enquanto o homem era mau, ele também era muito forte. Esse homem é perigoso. Vou perder se eu correr sem um plano. Elish tinha uma boa ideia de quão forte era Franz. Mas Franz quase não tinha nenhuma informação sobre ele. Enquanto Franz estava pensando nessas coisas, Elish continuou a falar. Mas você parece ter um cérebro próprio. Eu disse para atacar os escudos. Mas você me desobedeceu. Bem, é por isso que você ainda está vivo. Eu devo chamar Kay agora? Mas Kay disse para não chamar. A menos que ele estivesse em perigo mortal. Especialmente quando ainda há mais de 20 minutos antes do fim da raid. Eu tenho coisas para fazer. Coisas muito importantes. Se vocês não conseguirem encontrar o boss ou a peça oculta 20 minutos antes da raid terminar, então me chamem. Eu deveria estar livre até então. Provavelmente. Ainda havia 40 minutos até a raid terminar. Ele não sentiu que era certo chamá-lo enquanto Elish ainda não estava em um estado troll e pedir a ele: por favor, mate aquele homem. Ainda mais, se ele estivesse no meio de suas coisas muito importantes. Se for possível, seria melhor para Franz cuidar dele por conta própria. Se ele não quis trazer vergonha ao seu título como o escolhido, ele precisaria puxar seu próprio peso. Franz rapidamente levou o poder do seu oponente em consideração. Ele havia enganado seus companheiros de grupo para morrer por conta própria. Em outras palavras, ele estava confiante de que ele poderia terminar a raid mesmo com 2 ou 3 pessoas mortas. Mas ele deixou Franz sozinho. Ele poderia ter traído Franz durante a luta contra o boss. Mas ele escolheu não fazer isso. Isso significa que ele não estava confiante de que ele poderia enfrentar o boss sozinho. Isso significa que ele está quase no mesmo nível que eu. Mas então ele disse: seria melhor se você morresse junto com o boss oculto. Que pena. Eu não queria ter que lhe matar pessoalmente. Franz olhou para ele. O que? Eu não gosto de sujar minhas mãos. Matar alguém. Bem, não é tão difícil. Mas perder 10% da recompensa apenas porque tenho que entrar no estado troll é um desperdício. Ele estava olhando para Franz todo esse tempo. Como você pode dizer isso depois de ver meus atributos? Franz perguntou a Elish. E ele respondeu dizendo: sim. Nós dois vimos. Seus bônus de atributos são enormes. Mas ainda não são suficientes. Você não pode me vencer. Franz se preparou para lutar. Tudo bem. Vamos ver isso. Tenlish levantou o escudo.
Eu gosto dessas raids. 5 a 10 caçadores estão perfeitamente isolados. Se todos os outros morrem, não há nenhuma maneira de descobrir que eu trolei. Você. Sim. Todo caçador que já me viu até agora morreu. Portanto, não há possibilidade de um boato e eu posso fazer capítulo após capítulo. Como um troll não descoberto. Franz não queria mais ouvir mais uma palavra da boca de Elish. Ele levantou a espada. E a aia. E avançou para ele. Sung Jin voltou para as escadas do gelo para olhar o troll que acabou de matar. Isso significa: apenas os trolls podem se tornar os mais fortes. Sung Jin conseguiu passar de uma dimensão a outra para ganhar um número incomparável de moedas negras. Mas, se ele não conseguisse seguir essa rota, a única maneira de se tornar visivelmente mais forte do que outros era comprometer-se a trollar. Mesmo com a pena. Se uma ou duas pessoas morressem, sua contribuição aumentaria várias vezes. Quando as raids começaram, muitos não perceberam isso. Mas, à medida que as raids continuavam, mais e mais pessoas perceberam isso. E uma vez que eles percebam, trollar tornou-se incrivelmente atraente. Se a contribuição destinada a 5 caçadores fosse dividida entre 3, 2 ou monopolizada por uma única pessoa, então a quantidade de atributos e moedas que alguém poderia ganhar aumentaria por várias vezes. Como Igor havia dito no deserto de Kutan, o sistema de recompensas favoreceu fortemente os trolls. É por isso que há um número infinito de trolls. Bem, pelo menos eu posso ganhar um pouco mais de moedas dessa maneira. Agora que eu penso nisso, isso significa que é totalmente possível que outras pessoas além de Ed tenham subido a esse ponto trollando. Era verdade. Os 10 finais da vida anterior tinham sido pessoas de imensa força e habilidade. Eles eram originalmente atletas estelares. Soldados ou de alguma forma dotados de quantidades incomuns de poder mágico. Pessoas que eram especialmente talentosas em combate com equipamentos e armas para complementar seu estilo de luta. Apoiados por pontos de atributos extremamente elevados. Em termos mais simples, eles ganharam mais pontos porque eram mais habilidosos. Era uma possibilidade. Mas isso não era garantido. Qualquer um dos 10 finais poderia ter trollado regularmente para obter sua posição. Sung Jin apoiou o queixo em suas mãos quando ele afundou em pensamentos. Ele era próximo de 4 dos caçadores. Ele sentiu que ele entendeu esses 4 muito bem. Hildebrandt, o pai de 3 filhas, nunca teria feito isso. Ele era um bom homem. Sung Jin não conseguiu imaginá-lo escolhendo realizar tal ação. Mustafa era um devoto muçulmano com forte fé em seu Deus. Ele sempre ofereceu orações antes da batalha. E sempre foi o primeiro a correr para ajudar alguém machucado a ser curado. Os povos da fé islâmica foram pintados com pouca luz nos meios de comunicação coreanos. Mas Mustafa era um indivíduo caloroso e gentil. Ele também era muito pouco provável que tivesse trollado. Ele passou muito tempo com Nada e tinha muitas oportunidades para observá-la. Mas ela também não era uma pessoa que trollasse. Era o mesmo que agora então. Ela era uma mulher que era mais provável que fosse o alvo de trollamento. Não há de iniciá-lo. Edward já foi provado culpado. Aquele que era o responsável por aniquilar o grupo anterior não tinha desculpas.
Ele sempre apresentou um sorriso amigável. Mas esse tipo de rosto pode ter provado ser uma ferramenta extremamente útil em trollamento. Ele não sabia até o último momento. Mas ele poderia ter matado outros em seu caminho para o topo. Edward. Checado. Sung Jin atravessou o rosto de Edward em sua mente. O resto eram pessoas que ele não conhecia muito bem. Primeiro foi o mestre de lança, Ryushin. Ryushin era alguém que considerava sua lança muito altamente. Nosso clã de artes marciais havia defendido a justiça geração após geração. Devido ao seu orgulho ferido. Muitas vezes ele havia brigado com outros caçadores. Mas também por causa do orgulho. Ele era muito pouco provável que tivesse trollado. Em seguida, Araújo. Araújo era um soldado professor de slash que gostava de dar palestra aos outros. Um homem espirituoso e divertido. Ele parecia longe de alguém que trollasse. Em seguida, foi o Muba. Aborígene africano. Ele cresceu muito longe da civilização. Então, se ele já tivesse sentido que eu preciso trollar, ele teria feito isso sem qualquer dúvida ou hesitação. Um Muba. Checado. Chunsuke era tão quieto que nunca conversou com ele. Porque Sung Jin o tinha visto falar em poucas ocasiões com outros. Ele poderia dizer que ele era um homem de poucas palavras que só falava quando era absolutamente necessário para que ele não pudesse fazer qualquer tipo de julgamento quanto à sua personalidade. Shunsuke. Julgamento adiado. O último foi Ilis. Um homem frio. Um ex-soldado. Ele teve um julgamento afiado e uma excelente liderança. Mas ele era implacável quando o grupo se desviou levemente dos seus planos. Se é Ilish. Sung Jin olhou para o teto enquanto imaginava por um momento. Se ele já concluiu que o trollamento era benéfico, ele provavelmente o faria. Mesmo que fosse moralmente errado fazê-lo. Quanto mais Sung Jin pensava nisso, mais provável parecia que ele faria isso. Sung Jin colocou 3 estrelas ao lado do seu rosto em sua mente. Ilish. Checado. 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 Então, 10 minutos se passaram desde a chegada a essa dimensão. A operadora informou. Eles sempre deixavam um alarme com a operadora para que ele pudesse saber assim que o mármore do buscador de troll saísse do tempo de recarregamento. 1. Tempo restante total? 42 minutos 21 segundos. Está bem. A raid começou com muito pouco tempo extra para o salto de dimensões. Mas ele de alguma forma conseguiu fazer restar tempo suficiente para ir a mais 2 caças de trolls. Sung Jin pegou o mármore do buscador de trolls. Essa seria a sua 4ª caçada. Havia 2 mármores restantes. Sung Jin disse então. Perseguição da justiça. Um pilar de luz desceu de cima mais uma vez. Ao receber a luz com todo o seu corpo, Sung Jin pensou. Pode até ser possível que eu encontre Ilish. Um Muba ou Edward usando isso.